Ricardo Aragão por aqui e estou iniciando uma nova agenda das minhas atividades aqui pelos meus canais. Toda terça eu vou estar falando um pouco aqui sobre a rotina de um vendedor, né? Que eu vou dar o tema de vida de vendedor. Então, toda terça fiquem espertos que eu vou entrar ao vivo e vou estar distribuindo um pouco de conteúdo para ajudar você que é vendedor, você que quer evoluir aí em vendas. E toda quinta também vou disponibilizar no meu canal, nos meus canais, né, YouTube, Face, Instagram, uma nova série que já está gravada, é a série Máquina de Vendas, onde eu ensino muitas técnicas de vendas, como você aprender a aplicá-las e como você aprender a aprimorá-las. Eu falo muito sobre a questão do conhecimento, atitude, hábito e técnica, que é o método que eu desenvolvi ao longo desses 30 anos de experiência na área comercial, justamente nessa série, né? Falo por que é importante ter conhecimento, por que é importante ter hábito e por muita atitude e desenvolvimento e aprimoramento e aplicação, né, das técnicas. E hoje, todas as terças-feiras, eu vou entrar aqui às 20 horas, não entrei pontualmente, porque tive um problema de energia aqui, mas a tecnologia é isso, né? Às vezes atrapalha. Mas vou entrar com aqui a vida de vendedor. E o tema que eu tenho para falar hoje é um problema corriqueiro na vida de todos os vendedores. É como diminuir os nãos do cliente. Tem como fazer isso? Claro que tem. Aplicando técnicas, aplicando várias regras de persuasão, não de enganação. Sempre digo isso, né? Persuasão. Você ter a certeza que você está entregando algo bom para o seu cliente. Mas o que então, Ricardo, o que nós podemos fazer para diminuir os nãos? Primeiro, o primeiro ponto a se pensar, o vendedor tem que entender que o não faz parte da vida do vendedor. É praticamente impossível fugir dos nãos, mas tem como diminuir. Quanto mais tempo você está em vendas, mais, eu digo que cascudo você vende, mais você aprende a lidar com isso. Até porque o ser humano não gosta de lidar com rejeição. Nós não gostamos. Ninguém quer ser rejeitado. E o não é uma rejeição. O cliente pode fechar muitas vezes por você mesmo. Ele não gostou de você, do seu jeito, não criou uma empatia, não teve simpatia alguma com você. Ninguém é unânime, né? Porque ele não gostou do seu produto, porque ele acha caro, porque ele não quer, porque só está ali olhando mesmo. E como ajudar isso a se diminuir? Primeiro, através de conhecimento. Um vendedor, ele tem que conhecer do seu produto, conhecer do seu serviço, ele tem que conhecer da sua empresa, conhecer do mercado, se conhecer, conhecer de pessoas, gostar de pessoas. O que também não é suficiente, o vendedor também tem que trabalhar com energia em alta, motivado, feliz. Ah, mas tem dia que eu não estou bem. Ninguém está bem todo o tempo, isso é muito difícil. Mas se você escolheu nessa profissão, se você está nela há um tempo, gosta do que você faz, ou ainda está pretendendo gostar e quer viver disso, você tem que aprender a lidar com esse tipo de energia. É possível? Eu fiz, eu trabalho há 13 anos numa atividade, mas antes também. Mas o que eu aprendi? E muitas vezes, eu sozinho e eu treinando pessoas. Muitas vezes começo o atendimento ali 7 da manhã para atender clientes e acaba 10, 11 da noite. Meia-noite já saí mais de meia-noite de cliente. E quando eu estou em atividade junto com de joint work, né, visita acompanhada de trabalho, junto com o meu vendedor, eu digo, cara, a energia é a mesma. Porque o cliente, o último cliente, o primeiro, merece o mesmo respeito nosso e a mesma energia. Então, das 7 da manhã às 11 da noite, a energia nós vamos ter que sempre dar o mesmo. Descansa nos intervalos e... Ah, mas Ricardo, você está falando em muita atividade de trabalho. Lógico,
eu estava buscando um nível de sucesso e essas pessoas também muito alto. Mas por mais que você esteja buscando um nível de sucesso muito alto, ninguém consegue trabalhar assim por muito tempo, né? O preço tem que ser pago e você vai definir por quanto tempo você vai pagar esse preço aí, né? Não vamos falar de preço aqui agora, mas eu estou falando de energia. Então, é possível manter energia o dia todo atendendo o seu cliente, independente se você está bem ou mal. Agora, estou passando mal, aí talvez você vai ter que ir ao médico, aí é outra situação. Bons hábitos um vendedor tem que criar, hábito de ter energia, hábito de ser simpático, hábito de sorrir, hábito de estar buscando sempre o conhecimento, a leitura, o aprendizado, o hábito de buscar treinamentos. E, claro, para diminuir o não, o vendedor tem que se aperfeiçoar em técnicas de vendas. Bastante. Aprender sobre técnicas de vendas. E é aquilo que eu disse no início, para aprender a arte da persuasão, de convencer o cliente que seu produto é bom. E tem como. O cliente vai perceber que está na frente de um grande vendedor e um bom produto realmente, que é o que ele quer. Você vai conseguir entregar a mensagem para ele, ou um bom serviço. Mas, Ricardo, eu sou muito bom, mas o que eu vendo não é tão legal assim, não. Ou seja, se você não acredita no seu produto, não deixe de ser vendedor, mas tente mudar, então, para um outro negócio de vendas, um outro segmento de vendas, trabalhar em outra empresa que você possa trabalhar com vendas e realmente falar, o meu produto é bom. Mas parece fácil, né, Ricardo? Não, eu sei que não é fácil. Eu já estive em situações que eu vendi produtos ruins, mas eu tinha ganhado dinheiro. Né? Só que eu não fiquei por muito tempo, não passei de 2, 3 meses ali, faz muitos anos. Até porque eu vi que, na verdade, era um serviço. Eu não gostei do ambiente, mas, né? Então, busque algo rapidamente. Por isso que o aprimoramento, conhecimento, aplicar energia. Pode ser que um cliente te convide um dia para trabalhar, dar um salto de carreira aí na parte de vendas com outro produto, outro serviço que te pague mais comissão. Certo? Outra coisa importante que para falar sobre nãos, né? Não ache que somente pela simpatia você vai vender. Pode acontecer uma vez ou outra, ajuda bastante, claro que ajuda, mas não é o definitivo. Não ache também que só pela sua beleza. Beleza ajuda a vender e simpatia? Claro que sim. Tem até um psicólogo, Robert Cialdini, que fala sobre isso, né? Fez alguns estudos e algumas pesquisas sobre isso, que diz que a pessoa mais bem vestida, ou mais bonita, mais bem, no estilo mais legal, bem vestida para o seu ambiente, vende mais. Por quê? Porque gera uma confiança no cliente, gera uma credibilidade. Aqui eu não estou falando só de beleza. A beleza ajuda a vender também. Até o Robert Cialdini fala disso. Mas a simpatia, você estar bem vestido, também ajuda a vender. Você ser simpático, bem vestido, se for bonito, é um plus. Mas não adianta ser bonito e não ter técnicas, não ser grosso, ser mal educado, não ter energia, não adianta nada. Às vezes a pessoa vem com um atributo a mais, um benefício, e ela muitas vezes não sabe utilizar. E também não ache que só por ter uma boa comunicação, ter uma boa formação, uma boa dicção, ser um cara culto, vai vender. Ajuda, mas não é tudo. E eu sempre estou falando aqui. São várias situações. Nunca é um fator só que te ajuda a vender mais e diminuir os não. Tem até um vendedor que trabalhou comigo há uns anos atrás, ele tinha 2 faculdades, 3 pós-graduações, cara culto. Lia em média 3 a 4 livros por mês. E lê ainda, eu tenho contato com ele. Mas na hora de vender, não vende. Se veste bem, é um cara também bem afeiçoado, simpático, né? Como nós homens dizemos, mas não vende. Por quê? Muito conhecimento, mas não consegue traduzir esse conhecimento do produto, do serviço para o cliente. Por ter muito conhecimento, ele tornou-se prolixo. Ou seja, fala demais, perde o time da venda, cansa o cliente.
E quem é vendedor sabe disso, gosta daquela pessoa que fala demais. Tem pessoas que falam e você acha legal de ver aquela, né? Sente bem de ouvir aquela pessoa falar. E tem pessoas que falam e cansam a nossa beleza, né? Então pense nisso. Não seja prolixo também. Conhecimento não é sinônimo de vendas. Beleza não é sinônimo de vendas. Mas, tá vendo? É todo um pacote. Simpatia não é sinônimo de vendas. Mas vai somando tudo, vai resultar em vendas. Só que você tem que saber aplicar o que você tem de bom, potencializar, tentar minimizar o que você tem de mal. Por exemplo, prolixo. É fácil tirar. Você deixar de ser prolixo? Muitas vezes não. Mas dá para se treinar para você. O vendedor ele tem que ser, para você ser, né, o prolixo, mais direto e mais objetivo. E é isso que o vendedor tem que ser, tem que buscar ser direto e ser objetivo. Por que é importante diminuir os nãos? Isso é uma pergunta óbvia, né? Primeiro, vai aumentar a sua conversão de vendas. Isso é importante. Quem não quer aumentar a conversão de vendas? E diminuir, porque isso vai diminuir os nãos. Né? Então, por isso que é importante diminuir. Com o esforço, e se você aplicar o mesmo esforço, né? Quando eu falo esforço, é atender a mesma quantidade de clientes que você atendia antes, aumentando a sua técnica, aumentando a sua conversão, qual que é o resultado disso? Você vai ganhar mais. Você vai ter um aumento de renda. Mas tem muitas pessoas que aumentam a sua técnica, a sua conversão, e diminuem a atividade de trabalho. Né? Tem algo errado com isso? Não, se você está ali no nível que você consegue pagar suas contas, sustentar sua família, te ajuda, é suficiente para você? Tranquilo, você vai ter a oportunidade de ter menos estresse, porque você vai estar atendendo menos pessoas, mas convertendo mais e tendo o mesmo nível de renda. Tem nada errado com não ter mais ambição. E quando eu falo ambição é diferente de ganância. Ganância é a qualquer custo. Ambição é querer mais, é sonhos, querer aumentar seus sonhos, querer prosperar. É a parte boa da história. Agora, se você é um cara que quer realmente estar nas cabeças, ganhar campeonato, ser o melhor da cidade, do seu escritório, do seu país, do seu estado, então continue naquela balada. Se você quer ter mais dinheiro, continue com mais técnica e aumentando a sua conversão. A possibilidade vai ser de você ter mais conhecimentos, a possibilidade de você guardar mais dinheiro, porque aumentou a renda, então é para sobrar mais. Lógico, não vou falar aqui em planejamento financeiro, mas aumentou. Se você mantiver o mesmo padrão de gastos, você vai ter a possibilidade até de conquistar, talvez, quem sabe, mais patrimônio, mais independência financeira antes, depende do seu nível de comissionamento e assim vai. Ou seja, as possibilidades são maiores se você quer realmente diminuir os nãos, melhorar a sua técnica e continuar no mesmo nível, naquela mesma pegada, naquela mesma garra. Possibilidade de ser promovido, lógico, você vai estar em destaque. Isso é importante, isso é legal. E é você que vai decidir. O que não pode é você se conformar se você está num nível ruim. Vamos tratar aqui de 3 níveis. Nível ruim de vendas, ou seja, não está conseguindo nem pagar as contas, está na rua da amargura, a empresa está para te mandar embora. Isso é o ruim. Estou falando que é uma pessoa ruim, é um vendedor que está num nível ruim de venda. Aí tem o médio. Né? É um cara, muitas vezes o médio tem mais cultura que aquele que está lá em cima, mas aquele cara é bom, se aprimora e trabalha mais mesmo, paga mais o preço. E tem o nível top, que é aqueles que disputam lá na cabeça, lá em cima, quem é o melhor, quem vai ser o campeão de venda, quem ganha mais, quem vende mais, todo mês. Vai ganhar mais bônus, mais prêmios, e tem mais chance, né? Se for um cara também qualificado, mas ele está lá em cima, já tem um mérito de ser promovido. Dificilmente a empresa vai pegar o último da fila ou os últimos da fila para promover para gerente, para diretor,
o gerente de venda, supervisor, gerente regional, são os da cabeça. Esse cara já está na frente. Pode acontecer com o médio? Acho que pode, né? De onde eu venho, dificilmente acontece, mas pode. Cada empresa tem sua política de promoção, né? Pode acontecer, certo? E aqui eu queria fazer agora uma comparação com o esporte, até para a gente entender como a técnica ela pode ser aprimorada, independente de quanto tempo você está no negócio. Vou fazer uma comparação aqui com futebol, que eu gosto de futebol. Quem não gosta, mas também vai entender a metáfora aqui, essa comparação. Tem um jogador de futebol que ele parou de jogar, o Zé Roberto, ele jogou na seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, parou com 43 anos de idade. E até hoje, aos 46, ele tem um físico de um menino de 20 anos, 25. Está mais em forma que muitos. Mas o que ele disse que, ao longo dos anos, ia avançando a idade, ele teve que aprimorar suas técnicas para encurtar o tamanho do campo. Ele teve que descobrir atalhos, é o que eu estou falando aqui. Para manter-se, no caso dele, manter-se em alto nível, para continuar jogando até os 43. Para quem não entende, jogar aos 43 anos de futebol. Na linha, até talvez um goleiro consiga, mas na linha é muito difícil. Poucos conseguem. Como ele é um jogador que se cuidou muito ao longo da vida, olha só. O vendedor também, olha a metáfora. Que se preparou, ele aprendeu os atalhos, se aprendeu os atalhos em vendas, se conhecer o produto, aprender as técnicas de venda, então ele conseguiu ir mais longe e trabalhar em alta performance, fazer a sua profissão por mais tempo. O mesmo aconteceu com outro brasileiro aí, que é o Anderson Silva, um campeão das lutas marciais. Enquanto alguns estão chegando no seu auge da carreira, os 27, 30 anos, o Anderson Silva, aos 36 anos, até os 40 quase, estava no auge da carreira. Ele é considerado uma lenda no MMA, né? Nas lutas. Não vale tudo mais, né? Mas no MMA, no UFC, ele é considerado uma lenda e, por muitos, ele é considerado o melhor lutador de todos os tempos. Por quê? Mesma coisa que o Zé Roberto. Se cuidou, se preparou a vida toda e fez questão de estar a vida inteira em alta performance, né? Em alta produtividade o tempo todo. Se você é ser vendedor, você pode fazer o mesmo que esses atletas, né? Porque é uma profissão você ser um atleta. E também, como é uma profissão, você ser um vendedor. Busque uma inspiração para você, se está faltando inspiração. Tem na sua área aí? Busque também. Passei 2 exemplos aqui agora de 2 grandes profissionais que trabalharam em alto nível por muito tempo na vida deles. Certo? Mas, como eu estou falando aqui de um tema de nãos, e nas rodas da empresa, né? Aquelas rodinhas, normalmente nas rodinhas tem aqueles, que eu falo sempre, os urubus, né? Que tudo dá errado, nada dá certo, e ele sempre vem com aquela mensagem vencedora, né? Ah, Ricardo, ou fulano, depende, né? Se você frequenta esse ambiente, e sempre vai ter de vendas, sempre vai ter essa rodinha. Na verdade, em toda empresa tem, né? Os pessimistas. Ele vai dizer que é impossível diminuir os nãos. Como? Eu afirmo que com certeza é possível, porque ao longo da minha vida eu fiz isso o tempo todo e treino pessoas para fazer isso o tempo todo. E eu digo que é possível, sim, diminuir os nãos. Claro que é. Depende de você. Correto? Mas aí eles insistem, mas já tentei de tudo, já fiz de tudo. Já tentou de tudo o quê? Essa é a pergunta, muitas vezes, quando esse cara está com você, você tem que perguntar. Você tentou de tudo o quê? Ah, eu já fiz treinamentos. Quantos treinamentos você fez? Eu, por exemplo, eu mesmo aqui, Ricardo Aragão, já fiz mais de 100 treinamentos ao longo da minha vida.
E posso dizer, quanto mais evoluí, mais eu quis treinamentos. E nesse momento que eu estou, possivelmente, no auge, quero mais ainda. Eu ainda faço mais treinamento que eu fazia 5, 10, 15 anos atrás. Porque eu sei a importância que os treinamentos têm. Ninguém sabe tudo. Então, eu pago um treinamento para aprender com aquela pessoa. Daí você vai falar com essa pessoa, já tentei de tudo, já fiz de tudo e não consegui ter sucesso. Fez quantos treinamentos? Colocou em prática, insistiu, persistiu por quanto tempo? Com 3 clientes, 10 clientes, por 1 mês, 2 meses, 1 ano. Já vi vendedor que persistiu por 2 anos para daí começar a ter algum resultado. Certo? E se você está no seu local de trabalho aí, veja algum colega que conseguiu. Se você não quer escutar a pessoa que está falando que não é possível, veja cheque daqueles que não estão reclamando de tanto não. Porque o não, eu abri falando aqui, o não faz parte da vida do vendedor. E eu sempre digo, aquela máxima de vendas, né? Quanto mais não, mais próximos do sim. E veja só, nós vendedores da área comercial não podemos ter medo não podemos ter medo do cliente. Faz parte. Quanto mais nos aprimorarmos em venda, mais factível isso vai ficar. Certo? E o que não, o que um vendedor, para diminuir o não, o que ele não pode fazer de jeito algum? Primeiro, ele não pode deixar de ser insistente. Eu não estou falando em ser chato. O vendedor, ele não pode deixar de ser insistente. Insistir com o cliente. Mas insistir como? Com conhecimento, com técnica, com energia, com força, com simpatia. Simples. Porque muitas vezes tem que dar um passo a mais. Às vezes uma palavra a mais, às vezes uma argumentação a mais, muda tudo. Outro ponto importante que o vendedor não pode deixar de fazer: não ter vergonha ou não ter medo do cliente. Porque tem muito vendedor que está muito preocupado, ele tem vergonha, ele tem medo de insistir, ele tem medo, muitas vezes, de falar algo que tem que ser falado e perder a venda. Então, esse é um ponto. Não tenha medo do seu cliente, não tenha vergonha do seu cliente. Para você não ter vergonha, não ter medo, é o que eu digo, você tem que ser casca grossa. Casca grossa é o quê? Está há muito tempo, né, tá fazendo aquilo e saber que tudo faz parte do jogo. Tá? E outro fator importante é não achar que está sendo inconveniente. O vendedor que acha muito, quando você acha muito, qualquer coisa, se você tenta muito, normalmente você acha, se você tenta, você não consegue. Então não acha. Porque não tem como você entrar na cabeça do cliente e saber o que ele está pensando de você. Tem como você saber o que você tem que fazer e o que deve ser feito. Você tem que saber que você tem que ser um cara educado, simpático, um cara conveniente, não inconveniente. Se você tem essa certeza que você é bom no que você faz, né, controla o seu ego, nem muito acima, nem muito abaixo, sabe do que está falando, sabe que o seu produto, o seu serviço é bom, não tem por que você achar que você está sendo inconveniente com o seu cliente. Né? Olha só, há um bom tempo atrás, eu contratei uma vendedora, de novo, uma pessoa extremamente qualificada. Acho que a pessoa com mais diplomas certificados que eu contratei. Ela tinha 2 faculdades, 4 pós-graduação, 1 mestrado, muito qualificada, cheia de conhecimento. Só que ela não era de vendas. Levou um tempo para ela ficar cascuda. E não ficou. Porque ela não conseguiu se adaptar com os nãos. O que ela fazia com o cliente? Quando o cliente dizia não, ela desistia. Ela não insistia com o cliente. Ela sabia o que tinha que ser feito, como tinha que ser feito, por que tinha que ser feito, sabia que ela era uma pessoa inteligente, qualificada, conhecia, sabia que o produto, o serviço era importante para aquele cliente, mas não insistia. Porque ela achava, queria adivinhar o que o cliente estava pensando. Não, se eu insistir aqui, eu vou ser inconveniente.
E usar técnicas de vendas é justamente para você não ser inconveniente, é justamente para você aumentar o seu poder de conversão, de persuasão. Mas o que aconteceu com ela? Não continuou o negócio. É uma pessoa fantástica, está seguindo a sua vida, mas não deu para ela. Justamente porque não tentava com o cliente falava não, ela desistia. E um vendedor que quer seguir carreira, quer crescer na carreira, quer treinar, quer ser o melhor, quer treinar pessoas, quer viver de venda, ele tem que saber que tem que contornar os nãos. E por que para que tudo isso funcione, para diminuir os não, primeiramente, nós precisamos do quê? Nós, vendedores. Que ajuda, além de usar técnicas, energia, conhecimento, atitude, hábito, bons hábitos, que eu falei lá no início, estar sempre bem vestido. Até citei aqui que ser simpático, ser atencioso, faz diferença. Né? Foi feita eu até citei no início o Robert Cialdini, mas não sei se essa pesquisa é dele, foi feita uma pesquisa, eu li esse artigo, colocavam o mais feio e o mais bonito. Aos olhos da maioria. Certo? Isso não quer dizer nada. Mas para vendas quer dizer a pessoa mais bonita e mais bem vestida e uma pessoa menos bonita aos olhos da maioria e menos bem vestida. E era feita a simples pergunta para a pessoa. Em dois tipos de pergunta, em quem ela confiava mais e de quem ela compraria. Isso para estudos de vendas. A maioria, mais de 70% do percentual das pessoas decidiam em optar pelo mais bonito, pelo mais simpático, pelo mais bem vestido. Então, olha como realmente o primeiro passo para um bom fechamento de venda com o seu cliente é simpatia. Se você não veio com uma beleza, que é o meu caso também, seja simpático, sorria e esteja sempre bem vestido. Ah, mas eu uso uniforme. Seja sempre cheiroso, unhas cortadas, barba bem feita, se você gosta de fazer, cabelos bem cortados, né? Uniforme limpo. Pronto. Mas poucos vendedores, acho que usam uniformes mesmo, né? Outra coisa que nós vendedores precisamos ter para diminuir os nãos, conhecer o produto, saber do que nós estamos falando, conhecer o mercado, demonstrar cultura ao seu cliente. Demonstrar cultura é quando você consegue traduzir da melhor forma possível o produto, o seu serviço para o seu cliente. O cliente percebe isso. E se ele não percebe, inconscientemente, ele vai ver que é diferente. E vai sentir vontade de comprar de você, pela confiança. E esteja sempre concentrado no seu cliente. Evite atender dois clientes ao mesmo tempo, eu vou atender lá, vou atender aqui. Não, se o seu negócio é assim, né, tranquilo, mas pelo tipo de venda que eu gosto de falar e gosto de fazer, atenda um por vez, né? É complicado, né? Se você tem que estar focado no meu cliente, dar o melhor atendimento para ele, me dedicar a conhecer esse cliente. Como que eu vou atender outro? Então, evite isso. Correto? E para mais aqui para o final agora, eu queria deixar algumas dicas importantes para você, vendedor, como realmente agora aplicar. Eu sempre falo da lei das 72 horas, né? Quando você vai num treinamento, às vezes, de 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, você anota muito, tem alguns que têm o hábito de anotar muito ali, né? Você vai usar tudo ao mesmo tempo? Não tem como, é difícil. Você vai se perder. Então, escolha 2, 3, 4, 5 situações pontuais e aplique em 72 horas. É o que eu chamo de lei das 72 horas. E o que eu vou falar aqui é legal para você, vendedor, né? Aplique a lei das 72 horas. Já vai começar a fazer diferença na sua conversão de venda, já vai começar a fazer diferença para diminuir os seus nãos. Então, vamos lá.
Primeiro ponto, tente pelo menos 3 vezes antes de desistir. Lembra que eu falei da minha colega que perdeu a venda, saiu até do negócio de vendas justamente por não tentar. Mas tem alguns vendedores, eu particularmente não gosto muito de tentar, então gosto de ir tirando as objeções durante o processo de vendas. Eu falei que em 3, você pode, então, depois que o cliente fala não, tente 3 vezes, alguns falam em 5, tente 3 para você realmente não ser aquele vendedor insistente, chato e inconveniente, ou pegue essas 3 vezes que você vai tentar, distribua ela em 5, 6 vezes para quebrar objeções do cliente durante a apresentação. Quebrar objeções, não criar mais objeções. Como eu faço isso? Aí é assunto para outra live. A priori, tente 3 vezes, ou coloque-as no meio do seu processo de vendas. Outra dica importante para diminuir os nãos, né? Porque ligue para o seu cliente, porque muitas vezes o cliente fala que vai te ligar e você fica esperando. Ele pode ter esquecido, pode ter perdido seu cartão, seu número de telefone, ter ido viajar. São vários fatores. Realmente, ele pode não ter entendido. Então, ligue para o seu cliente. E se o cliente ele diz, eu vou te ligar. Olha só, porque isso acontece bastante. Não, eu vou te ligar, fique tranquilo. Olha como você contorna essa objeção. Você pode falar, vamos chamar de Pedro. Pedro, seguinte, eu sei que já vi que você é um cara ocupado, você também eu também sou, você viu como é corrido aqui, mas isso aqui faz parte do meu trabalho. E ligar para você, para ter o seu sim, para ter o seu não, faz parte do meu trabalho, para lembrá-lo. Então não se preocupe com isso, pode deixar que eu te ligo. Ou seja, você foi educado, contornou o seu cliente, contornou a objeção do seu cliente e você assumiu a postura ali, se você tomou a decisão de que você vai ligar. Mas você fez ele, deu a entender que ele está decidindo, mas você decidiu de uma forma educada, você usou uma técnica. Outro ponto importante para diminuir o não do cliente. Tire o não definitivo dele. Se é uma venda sua que você tem que ficar ligando sempre para o cliente, então você liga, Pedro, combinei com você de ligar hoje, porque eu já tinha ligado 2 vezes antes, você ficou de pensar, mas eu tenho medo de estar sendo inconveniente, fico preocupado com isso, de estar te atrapalhando, e eu só queria ter de você, se você tem realmente, saber de você, se você tem realmente interesse em fechar negócio comigo, comprar o meu produto, comprar o meu serviço, até para eu não ficar sendo, de novo, inconveniente aqui, eu acho que eu posso estar te incomodando. Se o cliente te falar, não, Ricardo, pode me ligar tal dia que eu vou definir. Legal, você está diminuindo o não, possível não. E ele não está pedindo para você não ligar. Ou então, ele pode falar, não, Ricardo, realmente, eu não quero mesmo e vou pensar mais para frente. Ok, deixa ele lá guardado, não jogue esse nome dele, né? Deixe guardado. E se ele te disse um não definitivo, agradeça ele pela atenção e peça, se você precisa, ou se não precisa também, recomendação. Seja, já que você não comprou, tem pessoas que possam estar interessadas nisso, peça uma recomendação para esse cliente seu, por que não? Por que você não pode pedir uma recomendação? Se ele não comprou, outro indicado por ele pode comprar. Correto? Então, o que eu tinha para falar é isso. Toda terça-feira estarei aqui, às 20 horas em ponto, com o tema Vida de Vendedor, falando de temas justamente que estão no dia a dia aí de nós vendedores. E o tema utilizado hoje aqui, como diminuir os nãos, do cliente. Espero que vocês tenham gostado e me siga aí no Instagram, me curta no Facebook, Método CAT, Ricardo Aragão. Me siga lá no YouTube, se inscreva lá no meu canal, que conteúdo eu distribuo diariamente.
diariamente. E esses conteúdos maiores, assim, toda terça, toda quarta. Na terça, né, o programa aqui Vida de Vendedor, e na quarta-feira, a série de 15 capítulos, Máquina de Vendas, onde eu ensino realmente sobre técnicas de vendas. Qual que é o custo disso para você? Seu tempo. Olha que legal. Ok? Obrigado e fiquem todos bem.